Oi, Pro! Hoje o nosso grupo, eu, Mariana Stork, Ana Rocha, Andrei Samuel, Daniele Bignatti, Eduardo Lima e Matheus Iago, do 31A, vamos falar um pouco sobre o Pantanal. Oi, Pro. Eu sou Matheus Iago e eu vou falar um pouco sobre as características gerais do nosso bioma, que no caso é o Pantanal. O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas do planeta e é a maior planície inundável do mundo. E se estende o bioma, né, se estende por uma área de aproximadamente 150.355 km². O bioma do Pantanal ocupa uma extensa planície que abrange parte dos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e se estende por países como Paraguai, Bolívia e Argentina. Ele tem um verão quente e úmido, enquanto tem um inverno frio e seco. As planícies são regadas pelo rio Paraguai, que é um dos principais rios brasileiros. E, assim, se fosse para ter como uma característica principais assim, do Pantanal, é realmente o alagamento das suas planícies. O que define o Pantanal são as suas planícies alagadas. Eu sou a Ana Rocha. Espaço geográfico. Retomando o que foi descrito anteriormente sobre os territórios que abrangem o bioma do Pantanal, percebemos melhor agora neste mapa que 65% desse bioma fica no Mato Grosso do Sul e 35% fica no Mato Grosso. E também que existem aproximadamente 11 regiões pantaneiras que já foram descritas para o Pantanal. Os fatores que determinaram essa classificação são as variações de vegetação, umidade e topografia. Além dessa classificação, a região também se encontra dividida em 3 subdivisões: microrregião do Alto Pantanal, no Mato Grosso, microrregião do Baixo Pantanal e microrregião da Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Oi, eu sou o Eduardo e eu vou falar sobre a flora do Pantanal. A flora do Pantanal muitas vezes é referida como um mosaico. Mosaico por quê? Porque ela é uma flora que meio que junta características e espécies de 5 outras floras. A flora da floresta amazônica, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica e do Chaco. O Chaco, né, mais nas regiões paraguaias, argentinas e bolivianas do bioma, porque o Pantanal ele não ocupa só o Brasil. Aí a flora do Pantanal, por causa disso, tem poucas espécies endêmicas. Uma espécie endêmica é quando uma espécie determinada só de uma região. Em regiões mais secas e altas, tem uma flora mais seca, como a da Caatinga. Em altitudes menores, tem mais campos de gramíneas, onde acontece muita agropecuária, lá na região centro-oeste do Brasil. Existe uma grande incidência de vegetação aquática nas áreas inundadas, como por exemplo aqui na foto a gente tem o aguapé. Também tem uma foto da palmeira carandá, que é a palmeira mais comum no Pantanal, e também de uma cambará lixeira, que é uma árvore que dá flores lindas e também ela é muito presente no Pantanal, principalmente nas regiões de gramíneas. Oi pessoal, é o Andrei, eu vou falar um pouquinho da fauna do Pantanal, que é tipo super diversa, então eu vou ter que dar uma enxugada. Existem cerca de 1.032 espécies de borboletas, 463 espécies de aves, 113 espécies de répteis, 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios e 132 espécies de mamíferos, onde duas são endêmicas, ou seja, espécies endêmicas só vivem em determinado bioma ou região, ou seja, são só do Pantanal. Dos principais animais, vale mencionar o jacaré do Pantanal, o jacaré de papo amarelo, as piranhas vermelhas, muito conhecidas por filmes que não tem nada a ver com a realidade, o bugio do Pantanal, que é um macaco que faz bastante barulho, e o jassanã, que é uma ave bem característica porque ela tem pés adaptados para andar nos lamaçais de lá. Além disso, infelizmente, existem outros animais que são muitos símbolos do Pantanal que estão ameaçados de extinção, como a arara azul grande, a ariranha ou o próprio lobo-guará, também símbolo do Pantanal. Outro animal símbolo do Brasil que está ameaçado de extinção no Pantanal é a onça pintada, e a onça parda e também o cervo do Pantanal. Oi, a Mariana, eu vou falar um pouco sobre o clima do Pantanal. O clima do Pantanal, ele é tropical continental, ou seja, tem temperaturas altas o ano todo, com uma média normalmente acima de 17 graus. Tem também um grande índice pluviométrico, então tem bastante chuva lá, que são, na verdade, concentradas no verão. Então, o verão, ele é bem quente e bem chuvoso. Bom, durante esse período chuvoso, acaba acontecendo alguns transbordamentos em alguns lugares do Pantanal, como, por exemplo, no Rio Paraguai, que transborda bastante nessa época por conta do seu relevo.
Tem também algumas áreas que ficam sempre alagadas, independente de período de chuva ou não. Outras que ficam alagadas somente durante esse período chuvoso e uma porção de 20% de terras que ficam livres da água sempre. Estão sempre livres. E com isso, o inverno acaba sendo mais seco, né? Ameaças ambientais. Mesmo que o Pantanal fique numa área remota e pouco alterada, é crescente o interesse no desenvolvimento econômico da região, que gera várias ameaças ambientais, causadas pelo desmatamento para a criação de gado, plantio de pastagens e o aumento nas atividades agrícolas. Tudo isso leva a uma alteração no escoamento e aumenta a sedimentação no bioma, especialmente ao longo dos rios. Outro problema também é a sobrepesca, que tem afetado as populações de animais silvestres. Eu sou a Dani e eu vou falar as curiosidades do Pantanal. A gente não sabe, mas tem um dia no ano que é comemorado o Dia do Pantanal. E esse dia é no dia 12 de novembro. O símbolo do Pantanal é uma ave chamada tuiuiu, ou também é conhecida como jaburu, e tem outros milhares de nomes. Ela é muito grande, ela pode chegar até 1,40 de altura e tem uma envergadura de 3 metros de asa. O Pantanal é a maior planície alagada do mundo e, nos anos 2000, a Unesco declarou o Pantanal como uma reserva da biosfera mundial. E lá foi encontrada uma espécie de morcego muito rara, chamada Vampyrium spectrum, mas também é conhecido como morcego fantasma gigante, e ele pode chegar a 1 metro de envergadura. E além de tudo isso, o Pantanal abriga centenas de espécies de peixes. E um dos peixes que é encontrado lá é o jaú. E ele pode chegar até 2 metros e pesar 120 quilos.